enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu-se na terra e, com a saliva, fez lodo, e untou os olhos do cego, untou os olhos do cego, e disse: vá, lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, os vizinhos, aqueles, que dantes tinha visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado, que mendigava? Uns diziam: é este. Outro: parece ser ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, e tocou-me em meus olhos, ou passou em meus olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E respondeu então: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia outro: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que diz daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram seus pais, que agora via. E perguntou-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como pode ver agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, perguntai-o, e ele mesmo responderá, ou falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temia os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que alguém confessasse ser o Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe, e ele mesmo responderá. Chamou, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sim é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que tens ele? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus que não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve.
desde o princípio do mundo, nunca se ouviu, quer dizer, ou se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido em todo o pecado, e nos ensina a nós? Expulsaram então da sinagoga. Jesus, ouvindo o que tinha expulsado, encontrou e disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, e é aquele que te fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem, vejam, sejam cegos. Aqueles então, os fariseus que estavam com ele, ouviu isso e disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe então Jesus: se fosse cego, não terias pecados, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece em vocês. Amém? Amém, igreja? É pesado, não é? Mas por isso é o tema da mensagem. É esse: como ser uma testemunha das obras de Deus em nossa vida. Eu escolhi esse texto, querido, para a gente trazer como exemplo para a nossa vida. Jesus, o tempo todo, ele tem convidado as pessoas para ser testemunha dele. Quando você vai ali para João, ou primeiro, em Atos 1, versículo 8, coloca lá, irmã, vê se você consegue colocar ali, Atos 1, versículo 8, você vai entender o que Jesus fala, quando ele se preparava, para voltar para o seu trono de glória, da onde ele havia descido. Então Jesus, a primeira coisa que passa para os discípulos é aquilo ali, olha: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui Jesus, então, primeira coisa que ele vai falar para os discípulos: vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que do céu desça o Espírito Santo. E depois que vocês se encherem do Espírito Santo de Deus, vocês vão sair, querido, pregando a palavra, não é fugindo. Muitos pregam dizendo que os discípulos, que os cristãos fugiam, estavam fugindo e pregando. Tudo bem, alguns fizeram, quando eles aproveitavam a oportunidade que eles estavam fugindo do massacre, da perseguição, eles continuavam falando de Jesus. Mas aqui a ideia, querido, é que nós venhamos a sair pregando, testificando daquilo que Cristo é em nossa vida, amém? Então, primeira coisa que Jesus fala para o discípulo é que eles vão testemunhando do que Deus é em nossa vida. A Bíblia Jesus nunca vai pedir para que nós venhamos a provar para o mundo que Deus existe. Não é isso, a ideia não é isso, não é esta. É testificar, é testemunhar do poder de Deus em nossa vida. Porque provar para que Ele existe, defender Ele mesmo se defende, porque o nosso Deus não é morto, o nosso Deus está vivo, Ele vive, amém? E a Bíblia fala que Ele é o advogado, então Ele sabe se defender. Não depende de nós a defender Deus, nós temos que testemunhar, amém? E quando você vai também, querido, para Lucas 24, 48, nós vamos ver também que fala de testificar, de testemunhar. Assim fala então, olha, Lucas 24, 48. E destas coisas sois vós testemunhas. De que coisa? Daquilo que eles viveram com Cristo, daquilo que eles vivenciaram com Jesus. Aqui já está falando com os discípulos. Quando os discípulos andavam com Jesus, eles viram os milagres, viram Jesus falando, viram Jesus também
sendo caluniado, tudo que aconteceu com Cristo, aqui Jesus falou, e dessas coisas, vós também seis testemunha. Então é falar daquilo que Cristo fez na sua vida, falar que quando você, antes de conhecer Jesus, e depois que você passou a conhecer Jesus, o que Ele fez na sua vida, quem Ele é na sua vida. Essa é a vontade de Deus, que nós falamos para as pessoas, né, daquilo que Jesus tem feito, daquilo que Ele é na minha vida. Então, querido, quando nós olhamos para essa palavra, logo depois que Jesus ele foi ameaçado a ser apedrejado, ele sai então do meio daquele povo. A Bíblia então vai dizer no versículo do capítulo 9, que ele caminhando, já no versículo 1, você pode voltar lá, irmã, novamente em João 9, você vai observar uma coisa interessante aqui, querido. A primeira coisa que nós ouvimos, talvez passa assim despercebido por muitos, a Bíblia vai dizer que passando Jesus, vírgula, viu. Mas, querido, quando nós vamos entrando para a palavra de Deus, nós vamos vendo no decorrer da palavra, nós vamos vendo que aquele homem era conhecido das pessoas, amém? Então significa que muitas pessoas conheciam aquele homem e sabiam da situação daquele homem. Muitos sabiam que ele era cego, porque a Bíblia mesmo vai afirmar, alguém dizendo ali no texto, que ele mendigava, ele pedia esmola. E nós vamos ver também, querido, que há um grupo de pessoas, de fariseus, judeus, fariseus, que estava na sinagoga, e também que conhecia esse homem. Então por que a Bíblia vai relatar que Jesus ia passando e viu, sendo que os outros também passavam por ele, e da mesma forma via aquele homem? A diferença, querido, está aqui no começo. É aqui que é o ponto. É aqui que muitas vezes nós agimos errado. Quando você vai buscar a história de Jesus, os milagres de Jesus, você vai encontrar várias vezes Jesus dirigindo-se a uma pessoa que nunca teve contato com ele. Eu me lembro da passagem da viúva lá da cidade de Naim. A Bíblia vai relatar que ela perde o esposo há algum tempo. E logo depois também ela perde o seu único filho. Mas a Bíblia nunca fala, não afirma que ela tivesse algum contato com Jesus, ou com alguém que conhecesse Jesus. Mas a Bíblia vai afirmar que Jesus, ele chega naquela cidade. E por incrível que pareça, querido, Jesus, ele não foi no velório, Jesus, ele não foi na hora da doença. Mas a Bíblia vai afirmar que Jesus, ele aparece no cortejo fúnebre, quando tudo já estava dizendo, agora não tem mais jeito. Quando aquela mulher já não tinha mais esperança nenhuma. Quando aquela mulher, junto com a multidão, ia caminhando em direção ao cemitério, Jesus, ele aparece na porta da cidade e diz a palavra que ele olha então, e quando ele olha para aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ele se comoveu de íntima compaixão. Esse olhar de Cristo que a Bíblia está falando aqui, no versículo 1 do capítulo 9 de João, é esse tipo de olhar, é esse tipo de ver. Jesus, ele viu diferente das pessoas. Quando Jesus viu aquele homem cego, ali na beira da rua sentado, Jesus, ele olha para aquele homem e se comoveu, se mexeu de íntima compaixão. É algo que as pessoas em sua volta não tinham.
É algo que aqueles homens que estavam dentro da sinagoga, porque aquele dia era o dia de sábado, aonde eles amavam o dia, mas não amavam o ser humano, aonde eles estavam fazendo algo que dizia que estava então ali servindo, adorando a Deus. Mas a pergunta é: como é que nós estamos testemunhando da glória de Deus? Será que realmente aquelas pessoas que passaram por aquele homem testemunhavam? Será que aqueles homens que passaram por aquele homem glorificavam a Deus através de suas vidas? Será que Deus estava feliz com aqueles homens que estavam dentro da igreja? Jesus, querido, quando você vai olhar os relatos bíblicos, eu vejo poucos milagres que Jesus fez dentro de uma igreja. Os milagres de Jesus sempre foi fora da igreja, porque dentro da igreja há muita hipocrisia, sabe? Há muitas pessoas camufladas, há muitas pessoas enganando a si mesmo. Há muitas pessoas, querido, que olham dentro da igreja um para o outro, aqui você está limpo, você está vestido, passou um perfume, mas aqui você passou uma maquiagem nos seus problemas. Aqui você passou a maquiagem nos seus problemas a ponto que a gente não consegue ver os seus problemas. Aqui todo mundo está bem, aqui todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Mas aqui as pessoas não olham com compaixão um para o outro. Talvez cada um venha em busca dos seus próprios interesses. Mas lá fora, querido, enquanto a igreja reunia lá dentro, lá fora havia um homem desprezado. E a prova disso está a pergunta dos discípulos para Jesus. No versículo 2, irmão. Essa é a pergunta, os discípulos perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Ele pecou ou os pais que pecaram? Porque, querido, na mente daquele povo, eles foram ensinados de uma forma, de que se alguém estivesse vivendo numa miséria, ou se alguém nascesse com algum defeito físico, é porque alguém tinha pecado e Deus tinha amaldiçoado. Então, por isso, quando eles olhavam para aquela pessoa que estava mendigando, ou muito pobre, sem financeiramente miserável, eles eram desprezados porque Deus havia amaldiçoado. Será que é diferente dos dias de hoje, querido? Será que realmente hoje as pessoas não olham para uma pessoa que passa dificuldade? Talvez aquelas pessoas, aqueles crentes fariseus que ainda existem dentro das igrejas e falam assim: está passando por dificuldade porque merece. Está vendo? Se não tivesse afastado de Deus, Deus não tinha pesado a mão sobre ela. Ainda existem os fariseus dentro da igreja. Está vendo? A mão de Deus pesou. Não, querido, não é dessa forma. Deus não trabalha assim. Deus não age dessa forma. Nós sofremos sim as consequências do nossos atos. Tem a ação e o quê? E a reação. A Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas aí é escolha nossa. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, irmão Alessandro, você está indo para Vitória. Você chega na Fazenda do Estado, você chega no posto do Ipiranga, falar, Zé propaganda do posto do Ipiranga. De repente eu ganho um tanque de gasolina de graça. O posto do Ipiranga, né, a Kombizinha precisa, nós estamos precisando de doações de gasolina para fazer a obra do Senhor. Quem sabe? Alguém passa uma mensagem: irmão, pode ir no posto do Ipiranga e encher a Kombi que nós estamos abençoando, né? Estão fazendo propaganda do posto do Ipiranga, né? Mas aí o irmão chega na Fazenda do Estado, e ali, querido, você vai fazer uma pergunta para aquele homem.
meu amigo, eu quero ir para Vitória, mas eu não sei do caminho. O que eu faço para chegar até Vitória? Aquele homem vai falar para você, irmão, ou meu jovem, você pega essa reta aqui e segue em frente. Esse é o caminho que vai te conduzir, você indo por ele, você vai chegar em Vitória. Mas o irmão Alessandro, ele anda mais 1 quilômetro, ele sabe que existe, logo na frente, tem uma entrada que vai vazar em cima, logo em cima, querido, tem uma entrada que vai para o lado do Caxixe. Ele pensa, eu vou passar por aqui, e ali eu dobro para ir para Vitória. Só que aquele homem vira para você e fala assim, olha, você indo por aqui é seguro, filho. Aí você fala, não, mas eu quero chegar o mais rápido. Ele fala assim, não, mas vai aqui, que aqui é seguro. Aqui tem o radar, aqui tem as lombadas, aqui tem a Polícia Federal. Aí o irmão Alessandro fala, poxa vida, eu quero fugir desse radar, eu quero fugir da Polícia Federal, isso atrapalha a minha caminhada. Querido, aí está a segurança. Mas aí o irmão escolhe um outro caminho. E quando ele vai para aquele caminho, é livre. Não tem radar, não tem lombada, não tem polícia. Mas lá na frente tem um buraco, a estrada está interrompida, ele não sabe na curva. E ele cai, não morre, querido, mas estraga o carro, toma um pré-juízo que vem antes do juízo. E depois que ele toma o pré-juízo, ele volta em cima de um guincho, ele passa perto daquele homem e fala, aquele homem fala, rapaz, o que aconteceu? Você fala, rapaz, eu fui para outro caminho e me dei mal. A culpa é do homem que te informou o caminho, irmão? Não, a culpa é sua que tomou a decisão, porque aquele homem te informou o caminho certo. Vai demorar, filho? Vai, mas aqui tem segurança, aqui tem radar, aqui tem policial, aqui tem socorro se você precisar. Tem tudo aqui, filho. Mas nós escolhemos um outro caminho. Então, querido, Deus não é dessa forma que Deus trabalha. Deus, Ele age de uma forma maravilhosa. Ele mostra o caminho certo. Mas então, querido, preste bem atenção. A visão daquelas pessoas era essa. Porque então aquele homem estava à beira, mendigando. Aí os discípulos perguntam, quem é que pecou? Os pais pecaram, ele pecou, por isso que ele nasceu assim. Eu não entendi por que eles perguntaram assim. Eu não entendi, mas depois eu fui entender, querido. Olha só que pergunta que eles fazem para Jesus, olha só. Rabi, quem pecou? Este é quem? O jovem. Ou os seus pais, para que nascesse cego. Mas como é que eu vou pecar antes de nascer e nascer cego? Um negócio meio esquisito, né? Ele pecou antes de nascer e depois nasceu cego? Não, de repente na mente ali da pergunta, será que ele cometeu algum pecado e ficou cego? É melhor entender assim, né? Ou os pais pecaram antes dele nascer e ele nasceu cego? Essa é a visão das pessoas. E ainda continua, querido, muitas pessoas agindo dessa forma. Mas aí Jesus veio, querido, olhando de uma outra forma. A visão de Cristo é diferente. Ele olha para a pessoa e sente no coração compaixão por aquela pessoa. Assim também deveria ser a igreja. Olhar para aquele desprezado, aquele abandonado, e sentir também aquilo que Cristo estava sentindo, ou que Cristo ainda sente até hoje, compaixão pelas pessoas. Então, como que nós podemos testemunhar da obra de Deus em nossa vida? Primeiro, você precisa permitir Deus manifestar o poder dele na sua vida. Renilton, mas permitir? Sim, querido. Você acha que Deus vai invadir você? Não vai, você precisa permitir. Você precisa, querido, aceitar que Jesus então possa fazer algo na sua vida. E como é que nós aceitamos? Perseverando na presença de Deus. Principalmente os que já têm conhecimento da palavra de Deus. Esse homem
sofreu muito. A Bíblia fala que o sofrimento dele veio de nascença. Então no ventre da sua mãe ele já era cego. Ele nasceu, não teve como estudar, sempre foi aquela pessoa humilde, muito simples, a ponto de não poder fazer mais nada, e foi então lançado à beira do caminho para pedir esmola, para sustentar, levar o dinheiro para casa. Recebeu todo tipo de humilhação possível, recebendo migalha das pessoas. Mas preste atenção, querido, que então a primeira coisa, nós precisamos aceitar Jesus agir na nossa vida. Porque quando aquele homem estava então à beira do caminho, diz a palavra que Jesus, ele não pediu, mas Cristo, olhando para ele, viu o sofrimento, a angústia, a dor daquele homem. E diz a palavra então que Jesus, ele vai chegar perto daquele homem e vai fazer algo extraordinário. Jesus não precisava fazer daquela forma, era somente olhar para ele, como Jesus fez várias vezes em outra ocasião: vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas esta ele fez diferente. Ele vai fazer algo que é extraordinário. Ele vai cuspir e fazer uma lama e passar na vista daquele homem. Só que ele vai pedir o seguinte: você agora vai até o tanque e lava as suas vistas. Eu observo, querido, algo da parte desse homem. Porque o que Cristo quer de nós é que nós tenhamos fé nele. Amém? Porque é muito fácil Jesus chegar diante de uma pessoa e falar: está curado. Mas o difícil é uma pessoa ser lambrecado, querido, de lama aos olhos, e depois ouvir uma voz de uma pessoa que nunca viu em sua vida, de ir até um tanque lavar, crendo que ele poderia ser curado. Mas ele foi. Ele obedeceu a palavra de Jesus. Ele obedeceu a voz. Na verdade é uma voz, porque ele não via, mas ele ouvia a voz. E sobre aquela voz ele obedece e vai até o tanque. Ele mesmo vai relatar, querido, que quando ele lava os olhos, ele volta de que forma? Vendo. Você vai prestando atenção que do versículo 1 até o 7, Jesus está presente. Do versículo 1 até o versículo 7, Jesus está ali, querido, conversando, falando com aquele homem. Na verdade falou pouca coisa. E quando Jesus então dá ordem para que ele vá e lava ao tanque, lava os olhos, Jesus sai de cena. Jesus agora, querido, ele sai. Aquele homem fica sozinho. Agora começa uma luta. Aquele homem, querido, ele vai ser interrogado. Aquele homem, querido, agora ele começa a passar por um momento perigoso, porque os mesmos fariseus, os mesmos judeus que tentaram apedrejar Jesus antes, tinha dado ordem para que ninguém confirmasse que Jesus fosse o Filho de Deus. Mas agora, querido, eles vão deparar com uma situação complicada, porque agora um homem que era cego vai dizer que aquele Jesus, que antes eles queriam apedrejar, havia curado ele. E isso, querido, cria uma inveja no coração daqueles homens lá da sinagoga, porque a multidão começa a ficar agitada por causa do milagre, por causa do testemunho de um homem. E aquele homem começa então, querido, do versículo
8 até o versículo 12, ele começa a testemunhar para algumas pessoas. O que eu aprendo com essa palavra? Querido, para que nós, através da minha vida e através da sua vida, e nós também possamos testemunhar do poder de Deus, da obra de Deus em nossa vida, como eu falei no início, nós temos que começar com nossos vizinhos, dentro da nossa casa. A primeira coisa que acontece, querido, na Bíblia, nós vamos ver que os vizinhos começaram então a fazer pergunta para esse homem. E ao mesmo tempo a perguntar um para o outro. Olha só o que eles perguntavam. No versículo 8. Então os vizinhos, daquele que tinha, dantes, tinha visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Esse homem aparece, querido, agora bem vestido, barbinha feita, talvez procurando emprego, coisa que ele não fazia. E os vizinhos começam então dizendo um para o outro: mas esse homem não é filho de fulano que estava à beira do caminho mendigando? Mas parece que é ele, mas ele está diferente, parece ser ele. Porque quando a pessoa ela tem um encontro com Cristo, querido, Deus transforma a vida dela, amém? Ela não é mais a mesma pessoa. O mundo já quase não reconhece mais essa pessoa, porque ela é transformada. Por isso, quando você vem para Jesus, sua vida tem que ser transformada. Você não pode ser mais a mesma pessoa. É assim que você começa a testemunhar do que Deus é na sua vida. É pela transformação. E eles perguntaram: não parece ele? Aí outro dizia o seguinte, continuando ainda no versículo 8, 9, e uns diziam: é este, e o outro dizia: parece ser ele. E ficou, querido, então, através da cura daquele homem, uns dizia: parece ser ele, outros dizia: é ele. Mas aí, querido, diz a palavra que ele gritava: sim, sou eu, é eu mesmo, eu sou aquele homem. Aqui começa, querido, ele testemunhado que Jesus, quem é Jesus. Aqui ele começa a falar de uma coisa que ele nunca tinha visto, de uma pessoa que ele não conhecia, mas ele começa então dizendo: sou eu, essa pessoa que vocês estão falando, sou eu mesmo. E já no versículo 10 dizia-lhe, pois, como isso aconteceu? As curiosidades vai chegando. Agora é a hora de você contar os feitos de Deus na sua vida. Você tem história, querido, para testemunhar do poder de Deus na sua vida? Esse homem então começa a dizer. Primeiro vem a pergunta: como abriu seus olhos? Como foi isso? No próximo versículo ele fala: ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos. Depois ele disse: vá ao tanque de Siloé e lava-te. E eu fui e voltei vendo. Simples assim que aconteceu. Fui curado pelo homem chamado Jesus. Aquele homem começa a falar de um homem que ele nunca viu. Às vezes nós temos, quantos anos que nós já conhecemos Jesus?
Quantos anos, querido, que eu levantei a mão e aceitei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. E eu falo para as pessoas que conhecem Jesus, você fala para as pessoas que você é de Jesus. E o que você tem falado por aí de Jesus? Quem é Jesus para você? Esse homem está falando, um homem chamado Jesus, que me curou. Ele está correndo o risco de ser morto, querido. Esse homem chamado Jesus, quando ele chegou naquele local, ele mexeu com aquele povo. Esse homem está correndo risco. Preste bem atenção que ele ainda não está dentro da sinagoga, ele está do lado de fora. E as pessoas em sua volta questionando, fazendo ali perguntas, e ele continuando a falar, um homem chamado Jesus é que me curou. Ele mandou fazer lodo, e ele fez lodo e passou nos meus olhos e falou, vai e lava. Eu fui e lavei, mas quando eu voltei enxergando, mas só tem um problema. Eu enxerguei, mas eu não vi mais ele. Uai. Porque a pergunta seguinte fala o seguinte, o próximo versículo. E disseram, pois, onde está ele? Ele respondeu, eu não sei. Eu só sei que ele mandou lavar os olhos, eu lavei, e voltei enxergando, mas eu não sei quem é ele. A pergunta para a igreja, você conhece, você sabe quem é Jesus? Querido, aqui ele está, queridos, em sua volta está a família, em sua volta estão os parentes, em sua volta estão os vizinhos, fazendo pergunta para ele, ele respondendo, eu não sei, eu só sei que foi um homem chamado Jesus. Se foi Jesus, então mostra onde ele está. Ele fala, eu não sei. Mas então como é que você afirma que esse homem te curou? Porque ele falou. E eu obedeci. Ele liberou a palavra. E eu obedeci. E nisso que eu obedeci, indo até o tanque, lavei os olhos, voltei enxergando. Só isso que eu sei. Porque eu obedeci. No versículo 13, ele fala o seguinte: já que você não conhece, já que você não sabe, nós vamos levar você na presença dos fariseus. Sabe, querido, às vezes nós somos confrontados, não é? Com os problemas da vida. Muitas vezes nós somos confrontados e até mesmo afrontados com os problemas da vida. Como esse homem não sabia que era Jesus, não sabia onde ele estava, mas ele tinha sido curado. A cidade inteira estava curiosa. Vamos levar ele agora na sinagoga. Talvez, querido, é aonde que era para ser bem recebido, não é? Mas é o lugar que mais ele foi julgado. Por isso, querido, que eu trouxe esse tema, como ser uma testemunha das obras de Deus em nossa vida. Para a gente dar testemunho do que Deus fez na nossa vida, nós precisamos passar por todos esses problemas sem negar Jesus. E como é que nós negamos Jesus? É quando nós trazemos essas afrontas todinha que você acabou de ouvir para dentro de nós.
Esse homem não quis saber das afrontas. Esse homem só queria saber de Jesus. Ele foi levado, ele foi conduzido agora perante os fariseus, perante os judeus, os maiorais ali do templo. No versículo 13, olha, eles começam então a interrogar. E disseram, levaram pois aos fariseus, os que tinham o que era cego, no versículo 14. E era sábado quando Jesus fez lodo e abriu os olhos. Jamais poderia fazer tal coisa nesse dia. Estava quebrando esse mandamento. Eu já expliquei sobre isso, né, que curar no sábado, para eles, que não entendia isso, o trabalho da medicina, ser médico no dia de sábado, não podia fazer essa prática. Mas deixa isso para lá. Eu só sei que não podia. Mas podia perseguir. Não podia trabalhar no sábado, não podia fazer a obra no sábado. Mas podia bolar planos para matar. Podia pegar em pedras para matar. Podia passar perto do mendigo e deixar ele de lado, rejeitar ele, jogar ele de lado como se não fosse nada. Mas trabalhar no sábado não. Mas planejar a morte de alguém podia. Para eles. Só que aí, querido, no próximo versículo vai acontecer isso daqui. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como você viu? Como abriu os olhos? E ele disse, ele pôs lodo em meus olhos, lavei-me e vejo. Já tinha feito várias perguntas, e ele continuou afirmando, esse homem com lodo nos meus olhos, eu lavei porque ele pediu, e eu voltei enxergando. Agora ele está testemunhando do que Cristo fez perante os fariseus, perante os judeus, dentro do templo, dentro da sinagoga, no meio das cobras, das serpentes, mas ele estava testemunhando do poder de Deus. Ele estava testificando, ele estava ali, querido, exaltando aquele Jesus que havia curado. Ele continuou dizendo, esse homem fez lodo, sim, ele fez, ele cuspiu no chão, ele pegou com a mão, mexeu, passou nos meus olhos e falou, vai no tanque, lava. Eu fui e lavei, e voltei enxergando, simples assim. Então no versículo 16, então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Esse homem quem? Jesus. Ele não é de Deus, pois não guarda o sábado. A preocupação dos homens era o dia. Não estava nem aí pela cura. Não estava nem aí pelo ser humano, querido. Daquele lixo humano que estava jogado. Aquele lixo, querido, isso. Mas Jesus, ele pegou aquele lixo, que os homens tratavam como lixo, e fez dele um luxo. Deu a identidade dele novamente, querido. Ele voltou a respirar. Ele voltou a viver no meio da sociedade como gente, não como um lixo. Jesus, ele valorizou aquele homem, enquanto eles falavam, ele não pode fazer isso, quem trabalha no sábado não é de Deus. E outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Quer dizer, eles não eram pecadores, mas Jesus era o pecador.
Como pode, querido? Mas havia dissensão entre eles. Você está entendendo que Jesus lá em cima, quando os discípulos perguntaram para ele, quem pecou? Ele ou os pais? Aí Jesus vai e fala assim, filho, ninguém pecou. Foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. O que está acontecendo na vida desse homem, querido? Deus está manifestando a sua obra na vida daquele homem, e esse homem agora está testificando da obra de Deus em sua vida, no meio de uma sociedade incrédula, que se dizia de Deus. Está cumprindo o que Jesus falou. Não é uma coisa e nem outra, mas é para que manifeste as obras do Pai na vida dele. Eu não sei o que você passa, mas não veja isso que você está passando como um castigo ou uma maldição. O que Cristo fala para nós nessa noite, que isso que nós estamos passando, é para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado através da sua vida. Amém? Então não olha e não faça a pergunta da mesma forma que os discípulos fizeram. Ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Ah, Senhor, eu não mereço isso. Ah, Senhor, eu vivo a vida toda de joelho orando e a minha vida está um inferno. Ah, Senhor, eu tenho clamado ao Senhor e nada tem acontecido. Não faça essa pergunta, querido, só entenda uma coisa, Senhor, é para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Então, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus está sendo exaltado e glorificado. O nome do Senhor, a obra de Deus, o que Deus fez na vida daquele homem, está mexendo com a cidade. Os vizinhos, todos eles, estão curiosos com o que aconteceu com ele. A igreja não está entendendo mais nada. É isso que Deus quer de nós, querido. É que quando Deus agir na nossa vida, sim, querido, que seja uma confusão por aí, porque as pessoas vão ficar curiosas, querendo saber, mas o que aconteceu com você, filho? O que aconteceu eu não sei. Eu só sei que eu estava orando a Deus, e Ele me concedeu a bênção, amém? Eu só sei que eu estava orando ao Senhor, e Ele me entregou. Então diz a palavra então que eles falavam, como um homem pecador não pode fazer tais sinais? E havia então confusão, dissensão entre eles. É isso, querido, que às vezes acontece. Os inimigos se levantam tentando fazer com que o nome de Deus não seja exaltado, não seja glorificado. O que não pode acontecer comigo e com você é ceder às afrontas do inimigo. O inimigo, querido, não é o seu irmão que falou uma coisa para você e você não gostou. Se você revidar contra o seu irmão, você está revidando contra Deus. A Bíblia diz que nós não podemos lutar contra a carne, nem o quê? Não podemos lutar contra pessoas. Não. E esse homem, sem entender, ele já estava fazendo isso. Eles tentaram de uma forma ou de outra calar esse homem. Foram apertando esse homem,
para ver se ele calava, sim, porque eles tinham dado uma ordem, que ninguém pudesse então falar no nome desse Jesus, tinha que calar, mas ele falava, um homem chamado Jesus me curou, e ele falava os detalhes, assim como Jesus tinha feito em sua vida. Próximo versículo, acontece aquilo ali, o 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: e tu, o que tem a dizer daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Versículo 18. Os judeus, porém não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram seus pais. Eles duvidaram do que tinha acontecido, eles duvidaram que aquele homem fosse cego um dia. Então, querido, eles vão mandar chamar os pais, porque eles não estavam acreditando no que estava acontecendo. E no versículo 19, querido, acontece aquilo ali. E perguntaram-lhes, dizendo: é este vosso filho, que vos dizeis que tem nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Preste atenção, querido. Primeiro, ele testificou de Cristo, ele testemunhou de Jesus, das obras de Deus, com a sua vizinhança. Ele está testemunhando do poder de Deus dentro da sinagoga. Agora preste atenção que você precisa testemunhar de Deus dentro da sua casa. É onde o inimigo tem mais atacado, querido. É onde, querido, você pode ser vitorioso ou não, é dentro da sua casa, é na sua perseverança. Agora eles mandam chamar os pais. Preste atenção no que acontece, eles fazem uma pergunta para os pais. Os pais sabiam do risco que estava correndo. Preste bem atenção na resposta que os pais então vai dar aos fariseus, esses judeus. Eles perguntam: esse é vosso filho? Olha o que ele responde no próximo. Ele fala, os pais e seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é o quê? Esse é o nosso filho, e que nasceu cego. Disso nós temos certeza, que ele é o nosso filho e nasceu cego. Versículo 21. Mas agora ele vê. Até aqui sim, querido, eles falaram muito bem. Nós sabemos sim que ele é o nosso filho, e que nasceu cego, e que agora ele está vendo. Não sabemos o que, querido? Não sabemos quem ele tinha aberto os olhos. Nós não sabemos quem abriu os olhos dele. Nós não sabemos. Ele tem idade suficiente. Pergunta a ele mesmo e ele falará sobre si. Ele mesmo fala para vocês. Porque os pais já tinham escutado que se alguém falasse desse Jesus, poderia ser expulso da sinagoga, ou até mesmo apedrejado e morto. Pais covardes, nós não podemos nos acovardar, ser covarde dentro da nossa casa, queridos. Se nós estamos orando a Deus, pedindo ao Senhor, para que Deus venha salvar a nossa família, nós não podemos acovardar. Nós precisamos levar o testemunho para dentro da nossa casa. Não é só orando, não é só vindo na igreja, não é falando de Jesus para as pessoas: eu amo Jesus, é levando o testemunho para dentro da sua casa. Quando você vem na igreja, porque a igreja é um lugar que tem muitos problemas, sim ou não? Pensa num lugar que tem problema, a igreja. Dentro da sua casa, todos são crentes, queridos? Não.
Agora você é que sabe. Se você quer realmente receber a bênção de Deus dentro da sua casa, dá testemunho dentro da sua casa. Não leva o que você passa na igreja ou o que você passa na rua para dentro da sua casa, não quer. Fazendo isso, você não consegue ganhar sua família para Jesus. Porque os seus filhos estão de olho em você, o seu marido, sua esposa, está de olho em você. Você precisa dar testemunho de quem Jesus é na sua vida. Porque o inimigo, ele não veio para brincar, ele não está brincando. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse homem querido, esse jovem, está dando um grande exemplo do que é ser perseverante em meio às afrontas, em meio às perseguições, em meio aos problemas, mas ele está mostrando o que é realmente perseverar, nunca desistir, mesmo enquanto ele é confrontado, ele é afrontado, ele é encurralado, tudo isso, mas ele está firme, dizendo: foi um homem chamado Jesus que me curou. Os pais não tiveram coragem de afirmar para aqueles homens, pelo menos falado assim. Ele chegou lá em casa dizendo que foi um homem chamado Jesus que o curou. Eles não tiveram a coragem de dizer isso. Mas esse jovem não. Ele continuou firme. Os pais falaram: ele tem idade suficiente? Pergunta para ele, porque ele mesmo responde. No próximo versículo, irmã, assim então diz. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Nós devemos temer a quem, queridos? Nós não podemos temer a homens. Não. Esse temer a Deus não é ter medo de Deus, não é isso. Eu não tenho medo de Deus. Esse temer, quando nós falamos, nós devemos temer a Deus, não é ter medo de Deus. É saber do poder do nosso Deus, amém? É entender que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso eu não nego meu Deus. Por isso eu continuo firme na perseverança, eu não desisto de falar do poder desse Jesus. Eles temeram os homens, por isso eles não falaram. Mas aí, querido, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso eles não tiveram coragem de falar. Mas aí no próximo versículo: por isso é que seus pais disseram: tem idade suficiente? Pergunta a ele, e no próximo versículo: chamaram, pois, pela segunda vez, quem? O jovem, o homem, que tinha sido cego, e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é o quê? Pecador. Olha o versículo seguinte: respondeu, pois, firmeza naquilo que você tem certeza, firmeza em Cristo Jesus, testemunhando de Jesus, querido, mesmo sendo afrontado, confrontado, perseguido, caluniado, ele responde e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Se esse Jesus que vocês estão falando, afirmando para dar glória a Deus que ele é um pecador, eu não quero saber. Eu só sei de uma coisa: eu nasci cego, mas esse Jesus que vocês estão falando foi que abriu a minha visão.
Não importa que o homem fala, o importante é o que Deus faz. O importante é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, amém? Obedece sempre a palavra de Deus. Fica firme na palavra de Deus. É ela que vai sustentar você enfrentar as dificuldades. Foi a perseverança desse homem em Cristo Jesus que deu coragem, que deu força para ele enfrentar as interrogações daqueles homens. Eu não sei, eu só sei que agora eu vejo. Olha o próximo versículo aí o que diz. Satanás estava solto mesmo. Eles queriam qualquer jeito, querido. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes o milagre está quase batendo na nossa porta. Por um vacilo nós jogamos tudo pela janela. Estamos quase, a nossa família está quase se rendendo a Jesus. Mas eu não perseverei, eu não consegui perseverar. Eu vacilei. Esse homem, mais uma vez, eles tornaram a dizer: que te fez ele? A resposta: que te fez ele? Como abriu vossos olhos? Mais uma vez, já não sei se é a quarta ou quinta vez, mais uma vez eles perguntam, querendo amedrontar, mas ele responde o seguinte dessa vez. Respondeu-lhe: já vos disse, eu já disse a vocês, e vou tornar a repetir então, se for preciso. Eu já disse, e vocês não ouviste? Eu fui cego, será que vocês estão surdos? Esse mesmo Jesus que abriu a minha visão, pode abrir a audição de vocês? Não parece surdo? Mas não ouviste? Para o que quereis? Tornar discípulo? Ou melhor, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer também seus discípulos? A resposta dos homens. Agora, querido, aquele homem não vai deixar baixo. Preste atenção, querido. O inimigo não tem poder sobre a sua vida, porque Cristo te deu autoridade. Ele autorizou que você usasse o nome dele, amém? O inimigo não tem poder sobre a nossa vida, porque no nome de Jesus há poder, e Cristo te autorizou para que você pudesse então usar o nome dele. Nós temos toda a autoridade do nome de Cristo. Ele já nos autorizou para que usasse o nome dele. Esse homem não está deixando baixo. Esse homem agora está falando com aqueles homens, está debatendo com os fariseus. Ele está dizendo: então os juriais disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Ele não deixou baixo. Por que vocês perguntam? Vocês decidiram então ser discípulos de Jesus? Eles falaram: nós discípulos de Jesus? Discípulo de Jesus é você, nós somos discípulos de Moisés. Nem de Moisés eles eram. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é, disseram então os judeus, os fariseus. A contra-resposta veio o seguinte: o homem respondeu e disse: nisto pois, como é que está escrito ali? Está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Isso é maravilhoso. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele abriu meus olhos. A outra resposta, continuando, o mesmo homem disse o seguinte: ora,
Nós sabemos que Deus não ouve o quê? Olha a resposta do homem. O homem fazendo uma pregação dentro da igreja, testificando do poder de Deus, falando do poder de Deus dentro da sinagoga, falando de Jesus, querido, para os judeus, para os fariseus. Aquele homem pregando a palavra de Deus, falando de Jesus para aqueles homens. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecador, mas se alguém é temente a Deus, é o que, querido? Ele faz a sua e faz a sua vontade. Esse Deus ele ouve. Nós sabemos, querido, sim. O homem está dizendo para os fariseus, sim, nós entendemos que Deus ele não atende pecador. Mas se alguém é temente a Deus, obedece a Deus, então esse Deus atende. O que ele estava querendo dizer? Então esse homem que abriu meus olhos, ele não é um pecador, ele é um temente a Deus. Amém? Olha que lição, querido. Isso é testemunhar da obra de Deus em nossa vida. É mostrar para a sociedade, para as pessoas, que nós temos um Deus na nossa vida, verdadeiro. É um Deus que cuida de nós a todo tempo. É testemunhar fora, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, para que as pessoas possam ver realmente que nós servimos um Deus poderoso. Versículo 32. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença, disse o homem. Mas no versículo próximo, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. A pergunta que ele está fazendo para a sinagoga, para os homens, para os judeus, é o seguinte: agora me explica então, igreja, povo, judeus, fariseus, me explica então, se esse homem não fosse de Deus, como é que ele poderia fazer eu abrir, como é que poderia fazer eu enxergar novamente? Se nunca houve alguém que abrisse a visão de um cego de nascença, nem do passado, como que esse homem aparece do nada e faz com que eu veja? E eu estou aqui sendo uma testemunha viva do que ele fez na minha vida. Eu não estou contando uma história, eu sou a testemunha. Você não precisa contar a história dos outros, querido. Cristo quer que você conte o seu testemunho, amém? Jesus está falando nessa noite para você, você não precisa contar a história de ninguém. Você pode contar a sua própria história. Cristo quer fazer algo na sua vida nessa noite, amém? Seja testemunho vivo. Ele está falando assim, como? Se ele não fosse de Deus, como vocês estão falando que ele é um pecador, então há uma contradição aqui. Vocês não estão entendendo nada, porque vocês acabaram de dizer que um pecador não pode fazer milagres. E se esse homem fosse pecador, se ele não fosse de Deus, se ele fosse pecador, eu não estava enxergando, mas se ele é de Deus, então a prova é que ele é de Deus. Você está pronto, querido, para enfrentar a sociedade que vai te interrogar? Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Para ser um testemunho vivo, uma testemunha viva das obras de Deus em sua vida, você tem que estar preparado para dar resposta à sociedade. Você tem que estar preparado, querido, biblicamente para você, porque você vai ser interrogado. Você vai ser confrontado, você vai ser afrontado.
Você está preparado para dar a resposta que vem de Deus, querido? Se alimenta da palavra de Deus. Dar testemunho, querido, não é somente os milagres recebidos. Dar testemunho é mostrar que você é íntimo de Deus, amém? É mostrar que você é uma pessoa íntima de Deus, amigo e amiga de Deus. Isso é um testemunho verdadeiro, de quando você abrir a boca para falar de Jesus, as pessoas possam sentir em você uma sinceridade, e de fato saber que você é de Jesus. Responderam eles e disseram: tu és nascido de quê? Todo em pecado. Olha só o julgamento. Você é nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Eles expulsaram então ele de dentro da sinagoga. A sociedade pode fazer o que quiser com vocês, só não pode tirar Jesus da vida de vocês, amém? A sinagoga não valia, não representava nada para aquele homem, porque ele cresceu fora da sinagoga, amém? Ele foi expulso de dentro da sinagoga, mas não conseguiram expulsar Jesus da vida dele. Se tem uma coisa que ninguém consegue tirar de você, querido, é Jesus. Se tem uma coisa, querido, que ninguém consegue arrancar de dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Para isso você tem que ser temente a Deus. Você tem que se lançar a Jesus, se encher de Jesus, ter sua vida nas mãos de Cristo. Ele foi expulso. Eles chutaram ele. Então ele sai de dentro da sinagoga. Triste ou alegre, querido? Alegre. Alegre. Amém, igreja? Alegre. Eu creio que ele nem olha para trás. Sabe por que ele não olha para trás, querido? Olha o outro versículo. O que está escrito no início do outro versículo? Quando eles expulsavam o homem, Jesus ficou sabendo. Olha que coisa linda. Assim que eles expulsavam o homem, Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrou com ele, veio de encontro a ele. A sinagoga chutou ele para fora. Jesus foi e abraçou os braços, abriu os braços e abraçou ele. Amém, igreja? Eles expulsaram. Quando Jesus ficou sabendo, veio de encontro a ele e fez uma pergunta para ele: filho, quero te fazer uma pergunta. Depois dele ser bem interrogado, passado por todo aquele processo, Jesus fala assim, no versículo 35: crê tu no Filho do Homem, no Filho de Deus? Jesus não abandonou aquele homem, querido. Você vê que do versículo que eu falei, do versículo 8 até o versículo 34, Jesus tinha retirado. Ficou somente aquele homem e os interrogadores. Aqueles homens que tentou tirar, fazer com que aquele homem saísse da espiritualidade, mexendo com aquele homem de todos os lados. Jesus não estava mais perto daquele homem. Preste atenção, querido, que do versículo então
Do versículo 8 até o versículo 34, Jesus não estava mais perto daquele homem. Ele ficou sozinho, testemunhando, querido, falando das obras que Deus tinha feito na vida dele. Ele próprio falando de Jesus. Só que quando ele foi expulso, Jesus retorna. No versículo 35, Jesus volta. Aquele que testemunha, aqueles que não afastam de Jesus, aqueles que os problemas vêm e eles não se rendem aos problemas, aqueles que não negam Jesus, na hora da dificuldade, quando ele se sente abandonado de novo, Jesus aparece para acolher, querido. Amém, igreja? Jesus não abandona. Jesus chega para ele e fala: filho, eu quero te fazer uma pergunta. Depois de tudo que você presenciou, viveu, eu quero te fazer uma pergunta. Você crê no Filho de Deus? Porque muitas pessoas achando que vir para Jesus, os problemas vão acabar. Antes daquele homem conhecer Jesus, o problema dele era a cegueira. Depois que Jesus abre a visão dele, o problema dele já não é a cegueira, é a perseguição. Só que Jesus fala para ele: agora que você entendeu, você agora está enxergando, o seu problema da cegueira acabou, mas agora outros problemas surgiram. Quando você entendeu, eu quero te fazer uma pergunta para você. Você viu que a perseguição agora está atrás de você. Você quer me aceitar? Você quer aceitar? Você aceita? Você crê no Filho de Deus? A resposta daquele homem foi o seguinte: respondeu aquele homem no versículo 16: quem é ele para que eu possa crer nele? Eu estou pronto, me mostra ele. E Jesus responde. E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo, sou eu. Eu estou aqui. Querido, aqui prova que Jesus não está longe de nós, amém? Jesus, ele está perto de nós. Na verdade, a Bíblia fala que Jesus habita em nós. E se Jesus habita em nós, por que nós tememos aos homens? Por que nós tememos as dificuldades? Por que nós tememos os problemas? Por que nós tememos as doenças? Por que nós tememos a morte? Se a Bíblia fala que Jesus não está longe, Jesus está falando com ele: filho, eu estou aqui, é eu que falo contigo, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. E a Bíblia fala que ele habita em nós, e se ele habita em nós, ele cuida de nós, amém? Por isso, se ele habita em nós, nós precisamos testificar, nós precisamos testemunhar de quem é Cristo na nossa vida, amém? Aí ele fala o seguinte: e disse aquele homem para Jesus: creio, Senhor, eu creio. E pela primeira vez na vida dele, ele adorou a Jesus. Mesmo no meio de perseguições, mesmo sendo perseguido pelas pessoas, ele se rende a Jesus e o adora. Aquele homem não está longe dos problemas, não, querido. Aquele homem está cheio de problemas. A visão foi aberta, mas os problemas continuaram. Mas agora, querido, a Bíblia está dizendo aqui que ele se rendeu a Jesus e ele o adorou, mesmo com os problemas velhos passaram, mas tem os problemas novos. Não pensa você que você vindo para Jesus, seus problemas vão acabar, pelo contrário. Mas quem tem Jesus tem tudo, querido, amém? Quem já tem Jesus passa pela dificuldade, porque agora tem Cristo para nos pegar pela mão, querido, e caminhar conosco.
Jesus, então, querido, depois de receber essa palavra, os fariseus vão dizer o seguinte, e disse, próximo, e disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, vejam, e os que não veem, sejam cegos. Aqui Jesus está tratando de visão espiritual. Jesus está falando da visão espiritual. Aqui Jesus está falando o seguinte, o cego está dentro da sinagoga. Os cegos estão dentro da igreja, querido. Os cegos são aquelas pessoas que dizem ser salvo, daquelas pessoas que dizem que sabe tudo, mas está longe de Deus. Para aquelas pessoas da sinagoga, o cego era aquele que estava à beira do caminho. E para Jesus, o cego é aquele que passava à beira do caminho e via a pessoa necessitada e não fazia nada. Mas Jesus, quando passou, ele viu. A igreja passou e não viu. Muitas vezes nós passamos em frente a pessoas necessitadas, dizendo que nós somos crentes, dizendo que nós somos cristãos, e não estendemos a mão. Continua a cegueira espiritual dentro da igreja. Jesus então está dizendo, cegos são vocês que estão dentro da sinagoga, que passaram por ele, e não viram. Esse é o pior cego. Por isso Jesus está falando, os que não vejam, que não via, agora eles veem. Esse desprezado me aceitou. Esse desprezado está testificando, está testemunhando, glorificando, exaltando a obra do Pai. E vocês que dizem que já são crentes, não faz nada disso. Como é que nós glorificamos a Deus? Como é que nós exaltamos o nome do Senhor, querido? Não é só vindo na igreja e cantando, fazendo louvor. Não é só vindo na igreja com a Bíblia na mão. Mas é quando você faz a obra de Deus lá fora. É quando você faz a obra de Deus dentro da sua casa. É quando os problemas estão levantando dentro da sua casa, mas você está firme em Deus. É quando você passa perto de uma pessoa e o seu coração é movido por uma íntima compaixão e você estende a mão por aquela pessoa, não pensando nada em troca. Você faz, querido, mesmo você sabendo que não pode, você não tem condições, mas você faz assim mesmo. Isso é visão espiritual. Isso é olhar com o olhar de Cristo. 40. Aqueles fariseus então, que estavam com ele, ouviram isso e disseram, também nós somos cegos? Eu já tinha dado a resposta, né? Eles precisavam nem dormir com essa agora no final 41. E Jesus, próximo aí, 41. Disse-lhe Jesus, se fosse cego, não terias o quê? Pecado. Se vocês fossem igual a esse homem, igual ele era, vocês não eram pecadores, vocês não tinham pecado. Mas como agora diz que vocês não são cegos, que vê tudo, pois isto vos, o quê? Pois isto vosso pecado faz o quê, querido? Permanece. Porque vocês acabam de afirmar que vocês não são cegos. Vocês acabam de afirmar
que vocês passaram pelo homem, viram o problema, viram a dificuldade e não fizeram nada. Praticamente vocês estão confessando que vocês rejeitaram, porque ele era um desvalido, ele não tem como dar lucro para vocês. Aquele homem tinha como levar uma moedinha e colocar no gasofilácio, querido? Então ele não valia nada para a igreja. E na sociedade que nós estamos vivendo, você só vale aquilo que você tem. Mas para Cristo, não é aquilo que você tem, não é o seu carro, não é a sua casa, não é isso que valoriza, não é isso que Cristo olha para nós. É o contrário. Porque dentro da sinagoga estava cheio de gente rica, famosas, mas Jesus chegou perto de um desvalido. Não é, querido, não corre atrás dessas coisas, porque o que Cristo olha é a sua intimidade, a sua sinceridade, a sua honestidade com Ele, amém? É isso que é riqueza para Deus. Isso que Deus valoriza na pessoa. Mas para eles não. O pecado permanece em vocês. Porque mesmo vocês vendo tudo o que aconteceu, vocês não creram. Então vocês são os piores cegos. Mesmo aquele homem testemunhando dentro da sinagoga, mostrando o que Cristo fez, eles não creram. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje tomando posse da vitória, amém? Então não saia daqui como você entrou, querido. Saia daqui testemunhando do que Cristo é na sua vida. Amém? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Seja então um testemunho da obra de Deus na sua vida. Pedido de orações. Orar pela família. Mãe e filha que foram Posso falar isso aqui? Não, né? Mas orar pela essa mãe e esses filhos, né? Deus sabe o que é. Orar pela saúde da nossa irmã Iracema, tá, irmãos? Ela também está passando por um momento difícil. A nossa irmã Iracema está precisando, né, das orações, está precisando da ação de Deus na vida dela, sobre a saúde dela. Orar também pela Christian Kelly, mora lá em Brejetuba, tá bom? Ela também está precisando do agir de Deus na vida dela e da família. Orar também esse nome aqui eu não entendi, irmão. Anne Kelly, mora lá nas casinhas ali em cima, está internada com uma bactéria e também vai passar por uma cirurgia no coração, isso? Vamos estar orando por ela. Orar pelo senhor Ataíde. O senhor Altamiro e a dona Jorminda, meu sogro e minha sogra. Orar pelos filhos de Dona Maria Salles, amém? Vamos falar com Deus então? Vamos falar com o Senhor. Hoje nós tivemos que, minha esposa teve que levar o meu sogro e minha sogra no hospital, mas aqui nós estamos. Os problemas, querido, vem, mas tem hora que você tem que deixar os problemas de lado. Cristo é maior na nossa vida. A Bíblia mesmo diz: maior é o que está em nós do que o que está lá fora, amém? Então, se nós cremos que Cristo é maior em nossa vida, quem é os problemas? Eles estão em casa. Eu até coloquei no grupo aí de louvor que a Sirlene não ia vir, porque ela não tinha chegado ainda. Foi quando ela chegou e falou: espera que eu vou tomar banho, pô. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus,
Diante do Senhor, ó Deus, nós chegamos mais uma vez em oração, aonde a Tua palavra foi lida, ó Deus, aonde o Senhor tem chamado, ó Deus, para que nós venhamos a testemunhar das obras do Senhor em nossa vida. Nós temos um município inteiro para ganhar para o Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas estão observando a nossa vida. E sabemos, ó Deus, que muitos vão chegar até o Senhor através do nosso testemunho, nosso comportamento, nossas atitudes. E também os nossos familiares que estão observando a nossa vida espiritual. Aonde nós somos confrontados a todo instante dentro da nossa casa. Mas nós acabamos de ver que aqueles que perseverar, firme, crendo no Senhor, não vacilando, já é mais que vencedor, Pai. Muito obrigado. E aqui, meu Deus, nos pedidos de orações, aonde nós apresentamos ao Senhor agora, essa família, essa mãe, que clama pelos filhos, pelas filhas. Aqui está, Senhor Deus, a situação, o problema, onde eu não vou divulgar, mas já está com o Senhor, Pai, esse problema. Então por isso, ó Deus, eu apresento ao Senhor, ó Pai, entra com providência, Senhor Deus, sobre a vida dessa família. O Senhor sabe o motivo, sabe o que está acontecendo, e por isso, ó Deus, em nome de Jesus, prepara, Senhor Deus, dê soluções, dê condições a essa família, tira todo o impedimento, ó Deus, desta família. Também a nossa irmã Iracema, ela está passando por um momento tão difícil, Senhor. Ela está precisando do Senhor. Ela precisa do socorro vindo do alto, ó Deus, pela vida dela. Tua serva, ó Deus, precisa que o Senhor ministre cura sobre a vida dela. Também, ó Deus, a família da Christian Keila, ó Pai, ali em Brejetuba, está entregando, meu Deus, esses problemas, essa situação que ela está vivendo, no altar do Senhor, meu Deus. E por isso, meu Pai, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, ó Pai, entra com providência sobre a vida, sobre esse problema, essa situação que ela está vivendo. Também, ó Pai, esta outra pessoa, ali das casinhas, ó Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor Deus, sobre a vida dela. Ela está precisando, ó Pai, que o Senhor entre com providência sobre a vida, sobre a saúde dela, aonde, ó Pai, ela está dizendo que está com a bactéria e também vai ter que passar por uma cirurgia no coração. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor tem poder para resolver a situação, Pai. É tantos problemas, que somente o Senhor é que pode fazer com que essas pessoas possam viver melhor, Pai. Também eu sou o Tamiro, a dona Jorminda. Pai, em nome de Jesus, continua sustentando, ó Pai, os teus filhos. Dê saúde a eles, ó Pai. Senhor, eles têm passado por cada momento difícil. Também eu peço pela vida da Silene, ó Pai, aonde tem passado noites em claro, ali junto com o pai, junto com a mãe, mas eu tenho visto a mão do Senhor, ó Pai. Sim, ó Deus, eu creio, ó Pai, que o Senhor tem propósito em todas as coisas, e por isso continua dando saúde a ela, para que ela possa continuar, ó Pai, cuidando do seu pai e da sua mãe, cumprindo assim o mandamento do Senhor. Também, ó Deus, oramos, intercedemos pela vida da Maria Salles, ó Pai, que está pedindo pela vida dos filhos,
Entra com providência sobre a vida dessa família também, ó Deus. Aonde nós entregamos no altar do Senhor. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Trabalha, Senhor Deus, tanto na vida física, quanto na vida espiritual, na vida conjugal, na vida sentimental, em todas as áreas da vida dessas famílias, ó Deus, nós pedimos ao Senhor. Entra com providência, em nome de Jesus. Pai, joga por terra essas doenças, esses problemas que têm sido lançados sobre estas casas. Mas a Tua palavra diz, ó Pai, que aonde chega a luz, as trevas batem em retirada. E eu quero dizer para você, queridos, que estão ouvindo, que estão acompanhando nesse momento, sabe, o problema das trevas é a ausência de luz. Sim, queridos, o que está acontecendo, se tem trevas, é porque está faltando luz, e essa luz é Jesus. Jesus, ele disse nessa palavra: eu sou a luz do mundo. Então convida Jesus para a sua vida, e se rende a Jesus. Eu quero fazer um apelo a você, que está em casa agora, ou até mesmo você que entrou nesta igreja, você que entendeu o plano, você que entendeu a palavra de Deus, você que ouviu o que Jesus falou para aquele homem, tu crê no Filho de Deus? Essa pergunta eu faço para você. Você crê em Jesus Cristo? Se a palavra, se a resposta que você deu foi sim, preste atenção na próxima pergunta que eu vou fazer para você. Filho, você em casa, você que entrou também por essas portas, se você disse então que você crê no Filho de Deus, agora a pergunta é a seguinte: você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Se você disse sim, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que pode entrar em contato conosco. Eu vou passar o número do meu telefone. Você que está